Legal, gente. Boa noite para todos vocês. Ano novo, papo de jogos novo, né? Hoje, e aí, como é que eu te apresento? De Patrícia? Patrícia. Então tá. Patrícia que vai hoje ajudar a gente no papo de jogos, da mesma forma que todos que se interessam pelo tema dos jogos tabuleiro modernos, na educação, dos jogos em si, em algum formato que sirva para, além do entretenimento, está sempre todo mundo convidado a participar. A gente está fazendo um encontro por mês, e aí a pessoa que apresenta escolhe o dia e o horário. Por enquanto tem sido dia de semana à noite. E agora, em janeiro, estreando o calendário 2003, a Patrícia vem com o tema da avaliação. Como é que é mesmo? Desculpa. Avaliação com jogos, há necessidade de conhecimento prévio do jogador ou é possível aprender jogando? É isso aí. E a Patrícia veio porque a gente conversa muito lá no grupo da Ludos, tem o subgrupo do Papo de Jogos Ludos Magi, e a gente está sempre debatendo, e de vez em quando um tema ou outro encanta a vários participantes, e aí a gente chama esse participante para compartilhar com a gente. Essa apresentação está sendo gravada e vai ficar disponível no canal do YouTube da Ludos Magisterium. E aí já vou passar a palavra para a Patrícia. Manda ver, dá o seu show aí. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite para todos, né? Alguns eu só conheço de nome, então é ótimo ver a carinha de todos vocês. Bom, obrigada, Paula, pela oportunidade. Né? A gente sempre discute ali algumas coisas e eu acho bem bacana a gente ter esse momento de poder encontrar presencialmente, virtualmente, para conversar um pouco melhor sobre jogos, sobre educação, sobre as experiências de cada um, trocar algumas figurinhas. O que eu preparei hoje tá muito ligado à experiência, é um relato de experiência durante o meu processo de pesquisação. Foi uma pesquisa relacionada ao ensino de língua portuguesa através dos jogos de tabuleiro, e vinha muito de encontro com esse tema, que era realmente trazer com que o estudante, o aluno, ele pudesse aprender regras, aprender a gramática, principalmente, né, essas regras de gramática, em jogos. E como que poderia ser isso? E durante esse processo, algumas coisas aconteceram, entre elas, eu esbarrei nessa questão do precisa de um conhecimento prévio ou não. Não era o ponto focal da pesquisa. Então, o que eu trouxe aqui é um recorte da observação durante o processo da minha pesquisa, que casou com esse tema, tá? Então, é importante também eu dizer da onde que eu falo nesse trabalho. Então, eu sou professora de língua portuguesa, eu atuo no Colégio Militar de São Paulo, um colégio do Exército, né? Então, ele não é cívico-militar. E a gente tem uma série de situações e de particularidades do colégio, diferente de um colégio particular, diferentes seções. Então, uma das situações é que o colégio, os alunos, eles ingressam através de um direito. Então, o filho de militar, ele tem direito a, então ele entra automaticamente, e existe o concurso. O concurso é onde realmente entra uma peneira e nós sabemos mais ou menos o nível dos alunos que chegam para nós. A minha pesquisa, ela foi para aqueles alunos que são que entram no colégio por direito, né? Ou seja, são filhos de militares, eles não passam por uma prova. Então, eles simplesmente entram. E como que eles chegam até aí? A gente teve a questão da pandemia em 2020. E aí, com a pandemia, começou a minha pesquisa. Ai, que maravilha, que bênção, eu planejei tudo, né, para fazer uma pesquisa, ação no campo ali, real.
e eu comecei no online, teve que fazer essa adaptação. E mais esses alunos que chegaram também nesse processo de um ensino remoto. Na época, eu atuava num local dentro do colégio, chamada SAP, Sessão de Apoio Pedagógico, que atende especificamente esses alunos que eles chegam, eles chegam no colégio, não passam pelo concurso, e a gente faz uma diagnóstica, né? Ou seja, o que esses alunos sabem? Se eles têm algum tipo de defasagem, algum conhecimento do ano anterior, que ele não aprendeu, não entendeu, tem dificuldade, que vai trazer uma dificuldade para o ano que ele está, ele fica no contraturno nessa sessão, com um professor de português, um professor de matemática. Assim, em outras palavras, de uma maneira assim gentil, a gente ficava com umas curvas de rio. Por quê? Porque todos que estavam ali tinham algum problema. Ou eles não tinham entendido o conteúdo do ano anterior, alguns não tinham estado presencialmente em colégios, por serem filhos de militares, alguns estavam em outras áreas, inclusive fora do país, então eles não tinham contato diretamente com a língua. Situações de problemas cognitivos, de TDAH, enfim, de várias outras situações que trazem uma dificuldade no aprendizado. Então, eu tinha um grupo de 15 alunos nessa situação. E esse era o meu corpo de pesquisa, né? Maravilhoso, porque se desse certo com eles, daria certo com todos os outros. E a gente começou por aí. Então, esse lugar da onde uma pesquisa fala, ela é muito importante nessa situação. Então, a pesquisa começa ali na pandemia, foi feita uma adaptação, eu tive que adaptar as minhas propostas de jogos de tabuleiro moderno para o ambiente virtual. Não tinha a possibilidade de usar as plataformas de jogos de tabuleiro já existentes, como o Board Game Arena ou Tabletopia, porque o sistema do colégio era bem rígido, então tudo era via Google Meeting e gravado dentro daquele horário padronizado, então gerava esse complicador. Então, uma possibilidade que teve de interação foi usar o Screen, né, o Classroom Screen. Joguei ali algumas cartas de tabuleiros e alguns recursos que foi possíveis, e nós começamos aí a fazer essa pesquisa com o ensino de gramática, vou colocar aqui gramática, mas especificamente era o ensino de gêneros narrativos e o ensino de gramática de verbos, tempos e modos verbais. Era bem focado ali com alunos de sexto e sétimo ano. No ambiente virtual, os alunos eles tinham uma preocupação muito maior com o jogo em si, com a dinâmica, com a mecânica, como jogar, como interagir, né? Como que eu faço nesse momento? Essa era uma grande preocupação deles. E a gente levava aí um grande tempo nisso. Quando nós passamos para o presencial, aí já começou a mudar um pouco. A preocupação deles passou a ser com o conteúdo do jogo. E aí é onde nós chegamos no tema de hoje. Como resolver essa problemática? Foi preciso fazer algumas divisões e adaptações dos jogos e quebrá-los em diferentes níveis. Essa foi uma primeira demanda. Os alunos, eles já sabendo mais ou menos o que tinha ali para eles estudavam em casa. Pela situação da pandemia, muitos colégios enviavam para os pais um cronograma da semana, de todas as matérias, o que os alunos veriam naquela semana. E isso, mesmo pós-pandemia no presencial, muitos colégios se mantiveram, inclusive o que eu atuo. Então, os alunos eles já sabiam o que eles iam ver nas aulas, nos encontros que eles tinham comigo no contraturno. Como no presencial a dificuldade deles era o conteúdo presente no jogo, no caso, o objeto do conhecimento, eles estudavam antes. Legal, mostra uma proatividade, né? Mas não era isso que eu queria. Então, eu vetei o que veríamos na próxima aula, para ver o que poderia ser feito a partir daí. Aí a gente começa nas problemáticas, né? A gente teve ali uma divisão de grupos, uma divisão de pares para poder jogar.
O interessante é que os alunos eles faziam a própria adaptação das regras e dos jogos. Alguns jogos tinham as regras entregues para que eles pudessem interpretar e jogar. Outros jogos não tinham. Era uma explicação muito breve e rápida, e eu deixava por conta deles jogando, para eles poderem fazer o entendimento de como isso funcionava. Então, eles acabavam, muitas vezes, descendo para o nível de conhecimento deles ou adaptando. E aí a gente tem uma situação que é uma quebra do formato de grupos do ensino tradicional, do mais forte, né, assim chamado, enfim, cada um chama de um jeito, dos mais fortes, dos mais fracos, os que sabem mais com os que sabem menos, que não funcionava com essa proposta de jogo de tabuleiro. Então, para tabuleiro moderno, mais forte com mais fraco, gerava uma competitividade extrema, muito grande, e entrava-se no problemas socioemocionais e de comportamento, e de relação, enfim. E aí a gente viu que esse método conhecido não dava muito certo para o tabuleiro moderno. Se eu quisesse que eles tivessem um conhecimento através dos jogos, não seria dessa maneira. E aí a gente mudou e teve que ser realmente assim, pares iguais. Ou seja, eu tenho um conhecimento, então eu tenho que ter um companheiro de um conhecimento. Ou seja, o mesmo nível, não importa se fosse muito fraco ou se fosse nenhum. Isso realmente trouxe um peso muito bom, porque eles se ajudavam. Então, nessa ajuda, sim, um passava para o outro aquele conhecimento que faltava no seu companheiro. Ou seja, o conhecimento para eu jogar aquilo, ele era passado em algum momento. E aí isso foi para observação, ou seja, o aluno ele não conseguia aprender direto no jogo. Ele não trazia isso consigo, ele precisava de uma ajuda, nem que fosse do colega, para poder suprir isso. Estou aqui com uma colinha, tá, gente, já para acompanhar, senão eu vou me perder aqui. Quando os alunos eles não tinham esse feedback do companheiro, ou do grupo, né, dos companheiros, por falta mesmo de conhecimento, aí o jogo ele parava, ele truncava. Fosse na sua jogada, fosse o jogo em si, fosse no turno, e entrava numa conversa, né, de o que fazer e como fazer. Então, viu-se realmente a necessidade de fazer uma adaptação, porque ele acabava se tornando um jogo muito pedagógico, né, no sentido ruim da palavra, né, pedagógico ou didático, que é chato. Ou seja, eu preciso conhecer o conteúdo para eu poder jogar. Se eu não conheço o conteúdo, eu não jogo. Então, fica chato. E se eu já conheço e estou jogando ele, então não tenho tantos desafios. Então, ficou chato tal qual. Aí entramos no processo de adaptação. O que a gente faz em relação a isso? Então, os jogos foram adaptados para o conhecimento específico em si, objeto do conhecimento em si. O que eu, como professora, eu preciso observar dos meus alunos? Eu preciso observar se ele retém o conhecimento que ele precisa para acompanhar o ano dele. Ou seja, se ele melhora da maneira como ele entrou. É isso que eu preciso. E eu preciso que o aluno ele sinta isso. Ele sinta que ele melhorou, que ele reconheça esse avanço, que ele realmente tem esse conhecimento. Então, a adaptação foi feita filtrando e separando o objeto do conhecimento, ou seja, o que eu preciso que o aluno saiba e o que eu preciso que ele entenda para ganhar o jogo. Né? Então, a gente fez essa mudança, esses dois desafios, essas duas competências, esses dois objetivos, o objetivo do jogo e o objetivo da proposta em si do encontro. O objeto do conhecimento em si, nu e cruamente, ele vinha para mim como muito pedagógico. E eu tinha um complicatório aí. Passei esse objeto do conhecimento para um objeto de pensamento, aliando ao descritor. Então, o que eu preciso? Que o aluno reconheça, que ele identifique, que ele entenda que um subjuntivo é uma hipótese, é uma possibilidade. Não preciso usar essa nomenclatura. Eu preciso que ele tenha os links de raciocínio.
para aquele objeto do conhecimento. Aliado a isso, eu poderia colocar de fundo um tema, uma história, e eles seguiriam. O resultado foi super positivo. Os alunos se engajaram demais. Eles associavam, sim, o objeto do conhecimento ao jogo em si, mudavam o nome dos jogos, muito relacionado para o sentimento e a emoção deles no momento, para situações internas que aconteciam. Então, jogos que tinham um nome X, por exemplo, nós fizemos uma adaptação do jogo... Nossa, gente, jogar para falar vai ser complicado, né? Taco, cabra, queijo, né? Enfim, para o reconhecimento de pessoas verbais e conjugações e modos. E eles, simplesmente, o nome desse jogo para eles era marmota. Queremos jogar marmota. Né? Então, eles faziam essa relação. E dentro desse jogo, eles criavam as próprias histórias, as próprias conversas entre eles, dos erros, dos acertos, porque eles já não se preocupavam com o erro em si, né? O erro acabava sendo extremamente divertido, porque o outro já tinha pegado como funcionava, e passava para o companheiro, porque eles não queriam que os companheiros perdessem, eles queriam que todo mundo estivesse ali. Então, essa relação de competitividade era completamente zero. O importante era que todos estivessem ali, porque se todos estivessem, mais tempo de jogo ficaria. E eles queriam isso, uma overdose do jogo o tempo todo. Então, foi bem bacana. Então, esse foi o primeiro ponto positivo, ou seja, mudar, entre aspas, o objeto do conhecimento para o objeto do pensamento, que a BNCC traz como descritor, para ele chegar no conhecimento específico, no conteúdo específico que era preciso. Porém, em algum momento, era necessário entrar no conteúdo em si. Aí a gente, né, voltamos ao problema. E como fazer isso sem que o professor precisasse falar com eles? Então, uma das formas encontradas foi quebrar em níveis. O mesmo jogo, ele tem diferentes níveis, assim como um videogame, né? Ele tem diferentes níveis, e para cada nível ele tem apenas uma situação. Então, o primeiro nível é o pensamento, que eu preciso que eles articulassem. O segundo nível talvez fosse uma identificação. O terceiro nível fosse relacionar coisas. Né? E tudo por trás é um tema, uma história, um desafio, um enigma, sempre tentando subir um pouco mais, ou seja, era necessário aquele conhecimento anterior para ele chegar nesse. E isso era muito evidente para eles. Então, nesse ponto, o jogo ele mantinha-se um jogo cooperativo, colaborativo, porém, ele tinha, sim, um desafio competitivo com ele mesmo, porque ele já tinha feito anteriormente, né? Então, ele quer estar na roda com todos os colegas dele. Então, isso foi a primeira coisa feita, né? Essa quebra em níveis. A segunda que foi necessário para, como professora, não ter que falar o conteúdo para eles, foi colocar este conteúdo dentro do jogo, essa explicação, fosse numa regra, ou fosse numa carta, ou fosse numa ação, desafio dessa carta, ou seja, que ele pudesse entender e relacionar de uma maneira mais suave, que não fosse o bom e velho tradicional do quadro, caneta e a explicação do professor. O que funcionou muito bem com eles? Pequenas dicas. Sem explicação, pequenas dicas. Dicas, por exemplo, a adaptação desse jogo, né, do taco, cabra, queijo e alguma coisa que eu não me lembro agora o que é. Bem embaixo de cada carta tinha uma terminação. Né? Ela correspondia a algumas situações de tempos verbais, e a relação desse tempo verbal tinha uma terminação em 3 letras, que é aquelas terminações de conjugação que se precisa, ou seja, eu não entendo nada, mas eu decoro essa regra das terminações, eu consigo conjugar. Então, tinha essa dica no rodapé, bem pequenininho ali nas cartas. Ou seja, ele tinha que ser ligeiro para poder jogar as cartas,
bater e conseguir ver aquilo. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Mas essa tentativa e erro na empolgação do jogo fazia com que eles fossem guardando, porque no final eles pegavam a carta, pô, era isso? Ah, ok. Então essa foi uma maneira. A explicação não foi passada, mas eles entendiam que para aquele tempo, aquele modo, era aquela finalização que eles precisavam. E aí nos níveis sequenciais eles tinham que formar frases, orações, criar elementos, criar histórias, enfim. E aí a coisa ia andando. Então, a dica foi a melhor possibilidade, né? O jogo, ele também foi usado, estou dando um exemplo de um, tá? Mas a gente fez outros, né? Eu trouxe os jogos criados para este grupo para sala de aula regular. E aí ele já teve uma outra funcionalidade, que foi a introdução do tema. Então, coloca o jogo, quem pegou, quem sabe alguma coisa a mais vai passando para o outro, o jogo tem um andamento, e no final, o que se entendeu, o que vocês acham que é o jogo, qual era o conhecimento necessário que vocês precisavam ter, por que vocês acham que eu trouxe esse jogo hoje? E aí a discussão começava, e ele servia como um introdutório para o conteúdo em si no método tradicional, porque o colégio ele é um colégio tradicional e conteudista. Então, isso tinha que ser feito. Por sorte, os alunos que eu trabalhei diretamente na pesquisa, da SAP, né, desse apoio pedagógico, por eles terem um atraso do conhecimento prévio de ano anterior, o sistema de ensino para eles, via documento, não deveria ser tradicional. Deveria ser obrigatoriamente lúdico. E por lúdico, era aberto qualquer coisa. Então, tem professor que ia para a quadra fazer gincana, eu fazia jogos de tabuleiro, outros trabalhavam com vídeos, outros faziam metodologias ativas diferentes, né? Como cultura maker, cada professor podia fazer como quisesse. Mas, por sorte, para este grupo, nessa sessão, tudo que não se podia fazer era o método tradicional. Então, a gente pôde ver como que ele reagia nas duas pontas. Foi feito, então, aí, através disso, 3 formas de feedbacks diferentes. O primeiro feedback, isso foi feito em comparativo, lembrando que quando esses alunos ingressaram no colégio, por eles terem direito à vaga, eles não fizeram um concurso, eles não fizeram uma prova para entrar. Então, já dentro, uma diagnóstica foi realizada para avaliar o conhecimento que eles tinham, que incluía também uma redação. Então, isso não era classificatório, eliminatório, era só para um conhecimento. Eu acabei me valendo disso para fazer esse fichamento e poder acompanhar o processo. Então, o primeiro feedback que eu fiz foi um escape room via Google Formulário. Esse primeiro, a gente estava aí num processo meio híbrido, passando do online para o presencial, então foi feito via Google Formulários. Eles acharam o máximo, eles adoraram. Coloquei um tema, de fundo uma história, utilizei aí como base a Green Stories e toda a sequência aí do Black Stories, enfim, selecionei um próximo deles, né? Tem um que é de suspense também, que é bem bacana, mistério, suspense, não recordo agora o nome. Então, usei algumas histórias e montei um tema e fiz esse escape room para eles, e no meio disso tinham alguns enigmas, algumas coisas que eles precisavam responder ligados à língua portuguesa, ligado à parte dos gêneros narrativos que nós estávamos ali trabalhando, algumas coisas relacionadas à gramática de língua portuguesa, falas de personagens que vinham, que eles tinham que tomar decisões. Então, tinha a interpretação, mas o verbo ele acabava truncando ali em possibilidades dúbias. E eles acharam o máximo. Só que, em termos de conteúdo, a forma tradicional,
eles não conseguiram corresponder como esperado. Eles estavam muito próximos de quando eles entraram. Ou seja, o tema foi tão interessante, o jogo foi tão interessante, como era apenas no virtual para eles, que o conhecimento em si passou assim batido. Eu tomo uma decisão, eu vou rápido, eu chuto, eu quero passar para o próximo, eu quero saber o que tem na próxima sala e ficamos por aí. Então, a mudança foi muito mínima. Passamos aí para um segundo momento, que foi uma avaliação tradicional. Porque a gente não pode, por mais que a gente tenha aí essa ideia, né? Vamos fazer jogos de tabuleiro, vamos fazer aulas de processo, vamos fazer aulas de projetos, né? Uma série de coisas que a gente tem em mente, vamos fazer. Nós, como professores, nós somos esse estilo, do início ao fim. É maravilhoso, acho que é um super ganho para os alunos. A gente tem várias correntes de escolas que traz mais isso, né? Muito o processo de um pensamento, o desenvolvimento, do que o preto no branco, né? A pergunta-resposta ali, única e crua. Mas a gente vive num país onde as avaliações tradicionais, elas imperam, o ensino tradicional impera, os concursos estão aí, as provas de FUVEST estão aí. Então, é isso que era a base que eu precisava saber. Ou seja, eles conseguem corresponder? Né? Eles ficaram jogando durante um ano. Né? Então, eles conseguem corresponder a isso? Essas 3 avaliações, elas foram feitas durante o ano, espaçados aí entre 3 meses a 5 meses cada uma. Então, eu fiz uma tradicional, simples, 10 questões, questões discursivas, questões objetivas, focado no conhecimento acadêmico, BNCC, língua portuguesa, visto dentro dos jogos. Eles tiveram um pequeno ganho. Eles conseguiam identificar o que eu estava dizendo. Eles sabiam mais ou menos uma linha de raciocínio que eles deveriam seguir. Havia uma tentativa, que não houve no anterior, né? Havia uma tentativa de resposta. Houve ganhos em termos de compreensão da prévia diagnóstica que eles fizeram anteriormente. Só que houve uma relação muito grande com o jogo. Tão grande que as respostas discursivas deles estavam ligadas à experiência que eles tinham tido no grupo de jogo. Então, numa resposta tradicional, eles diziam o que eles tinham feito no momento que eles estavam jogando. E eles escreviam assim: então, meu amigo fez tal coisa. E eu disse para ele que não era assim, mas depois eu descobri que o certo é dessa maneira. Então, assim, a resposta vinha, né? Não era 100%, mas entendíamos que o conhecimento chegou. Mas faltava esse desvínculo com o jogo em si e ele ter essa propriedade, talvez até uma propriedade de uso. Porque quando as perguntas eram muito objetivas, havia uma dúvida ali em como responder. E o terceiro feedback proposto foi uma ficha de impressões. Então, eram perguntas abertas para que eles pudessem falar sobre a experiência que eles tiveram aprendendo com jogos, sobre os temas, sobre os conteúdos, sobre as impressões em relação ao grupo, em como eles aprenderam, explicações e as dúvidas. Isso foi muito bom para eles, assim, foi excelente, eles gostaram muito. Uma relação de afetividade muito grande com a aula, muito grande com os colegas, com o próprio conteúdo, porque quem leciona português e matemática sabe que os alunos, eles não têm um meio termo, eles amam ou eles odeiam, eles sabem ou eles não sabem, e nesse momento, muitos alunos que ainda tinham muita dificuldade, eles demonstraram uma relação de empatia pelas aulas, de querer continuar, de querer aprender dessa maneira, de terem compreendido muitas coisas, embora, pro lado de cá, como professora, o avanço foi pouco, pelo que eles precisavam em si, mas para eles era um ganho muito grande. Então, essa parte da ficha de impressões trouxe para mim o quão importante foi o jogo de tabuleiro moderno, todos os jogos que eles participaram durante esse ano, para estabelecer essa relação com a disciplina,
com o conteúdo, de uma maneira mais leve e mais suave. Alguns alunos, durante esse trabalho, que tinham uma característica de jogadores mais competitivos, embora os jogos não fossem, eles estudavam em casa. E aí eles voltavam. Eles voltavam assim, tipo, agora eu vou arrasar. Vou mostrar para os meus colegas que eu vou arrasar. E alguns deles voltavam não com a proposta de ganhar, por exemplo, né, ou de mostrar que eles eram os melhores, mas com a proposta de poder ensinar os amigos durante. Então, isso foi bem interessante no processo. O que eu tirei aí como conclusão de tudo isso, né? Nossa, deixa eu botar aqui. Os alunos, eles conseguem, sim, aprender mecânicas de pensamentos dentro dos jogos de tabuleiro, né? Essas mecânicas de pensamento, mais uma vez, relacionado ao que eu quero do jogo em si, ou seja, aqueles descritores de passo a passo, para que eles possam compreender o grande, compreender o geral, conseguir fazer. Então, eles conseguem, sim, aprender dentro do jogo, esses descritores. Pode ser usado como fixação temas e histórias e personagens de fundo, criando diferentes situações, diferentes relações, para que eles entendam o uso, e aí a gente vai um pouco aí uma relação de gramática de uso. Então, isso a gente consegue ainda fazer. E que mais? Quer ver? Porém, foi inevitável que os alunos tivessem acesso ao conhecimento nu e cru mesmo, em algum momento do jogo. Seja através de uma dica, seja através de regras, fosse através da apresentação do professor. Olha, hoje nós vamos tratar este tema. Alguém tem dúvidas sobre isso? Ou um breve esquema? Ou uma discussão pós, para que no encontro seguinte, ou em algum encontro que viesse, isso voltasse na mente deles. Ou através de cartas, ou através de elementos dentro dos jogos, que trouxessem essa explicação com a própria linguagem do jogo. Então, o trabalho ele foi muito interessante. O foco em si não era necessariamente o meu aluno ele precisa ter um conhecimento prévio ou não, mas o conhecimento prévio desse aluno, ele percorreu todo um ano da minha pesquisa ali no campo com eles, porque fez necessário, né? Sem nenhum tipo de explicação, assim, apenas entregando o jogo, não era suficiente para que eles pudessem adquirir o conhecimento necessário, formal, para chegar numa sala de aula, por exemplo, para responder uma prova, responder uma avaliação. Eles sim traziam a recordação do jogo, o momento, a lembrança de que aquela situação poderia estar ligada àquela pergunta, daquele documento, daquela prova ali com eles. Mas faltava esse desenvolvimento da escrita ou da fala para poder responder de uma maneira formal. E aí eles iam para a resposta da lembrança deles do jogo. Com o ensino regular, isso ficou muito claro quando tornou-se realmente, assim, não uma obrigação, mas extremamente necessário, porque o tempo de aula era menor, o tempo de conteúdo, né? No caso em si do colégio militar, o conteúdo ele é fechado, então a gente tem exatamente tantos dias letivos para dar X matéria, né? X conteúdo. Pode ser uma semana, como pode ser apenas 3 aulas. E toda aquela grade precisa ser cumprida. Então, como na outra sessão eu tinha todo um ano de todos os encontros para adaptar como eu achasse melhor, fazer a fixação como eu achasse necessário, trabalhar o tempo, os materiais ao meu bel prazer, então eu tinha essa flexibilidade. Dentro da sala de aula tradicional, se eu tivesse que apenas entregar o jogo, mesmo com as dicas, mesmo
com algum conhecimento dentro dos jogos, em regras ou observações ou pequenos elementos ali dentro, não seria suficiente para eles alcançarem a mesma relação que o meu grupo de pesquisa conseguiu. Então, nesse caso, numa caixa fechada, o jogo de tabuleiro ele me servia como uma fixação do conteúdo já compreendido, já sabido, ou como um instrumento de apresentação. É isso, pessoal. Essa foi a minha, a minha experiência com uma avaliação, né, um conhecimento prévio para os jogos de tabuleiro moderno. Foi bem focada aí na língua portuguesa. Não posso falar muito pela minha colega, né? Porque eu trabalhava com uma colega de matemática, que ela ficava encantada com as coisas que eu ia fazendo, e trocávamos algumas figurinhas. Ela não é da área de jogos, mas ela acabava pegando algumas coisas emprestadas, adaptando e falando, eu vou tentar usar isso para matemática. E aí, no final das aulas, a gente conversava, e aí, você conseguiu? Sem explicar, você não conseguiu? E essa figurinha a gente tinha aí, e ela também traz essa mesma situação, dessa necessidade de precisar, em algum momento, trazer uma explicação, trazer um apoio, né? Esqueci o nome agora, não é um apoio, mas enfim, algo mais sólido, uma base, para que eles pudessem transcorrer. Qual é a faixa etária? Sexto e sétimo ano, faixa etária de 11, 12, eu tinha alunos até de 14 para completar 15. Porque eles podiam repetir, né, para poder entrar no colégio, os pais poderiam permitir voltar até 2 anos, para poder ingressar. Então, eu tinha alunos um pouco mais velhos. E no frigir dos ovos, você acha que turma aproveitou mais? A turma regular ou essa turma do atendimento pedagógico? A turma do atendimento pedagógico, com certeza. Com certeza. Porque eu, depois, né, depois da entrega, enfim, de toda a pesquisa, eu voltei para a sala regular, né, saí dessa sessão, voltei para a sala regular, e como a gente gosta de jogos, a gente continuou fazendo jogos com a turma regular. Eles amam, mas o tempo de exploração é muito curto. São 40 minutos, 80 minutos de aula, mas desses 40, 80, a fatia que eu consigo pegar pela densidade do que eu preciso passar para eles, eu não posso tomar muito mais do que uns 40 minutos. Eu posso fracionar esses 40 minutos em 10 minutos a cada início de aula, a cada final de aula. Uma das razões de que a eleição dos jogos selecionados para adaptar para eles foram jogos rápidos. Muitos que envolviam cartas ou tabuleiros muito simples, que levasse ali 15 minutos, 20 no máximo, para que eles pudessem ter um tempo de jogo de 3 jogadas, médias ali, 2, 3 jogadas, e pudessem entender e aproveitar muito mais, né? Por mais que eu quisesse levar coisas mirabolantes, não tinha esse tempo hábil. Então, com certeza, o apoio pedagógico eles aproveitaram muito mais. Como eu já disse em outros lugares, em outros encontros, algo muito curioso que acontecia é que eles odiavam ficar, né, no contraturno, que eles queriam ir embora para casa, né, termina a hora, eles querem ir embora para casa. E eles tinham que ficar no que eles acreditavam que seria um reforço. Quando começou as aulas e eles viram que era verdade, eles iam jogar durante o ano inteiro à tarde, mesmo jogando tempo e modos verbais, aí eles enlouqueciam, né? E eu comecei a ter, assim, grupos, começou com alguns, 1, 2, depois começaram grupos de alunos a baterem na porta, que eles ficavam pós-horário, pedindo para participar dessa aula. Eu falei, mas por que você quer participar dessa aula? Professora, eu não sei, eu sei que os meus amigos, eles querem vir para a sala logo, porque eles dizem que a aula é muito legal, e eles ficam falando o que eles vão fazer. E a gente não consegue entender o que eles vão fazer. Então, a gente quer saber também o que é. A gente pode entrar? E aí eu deixava alguns alunos entrarem, que isso era muito bacana, né? Eles não faziam parte da pesquisa, eles não faziam parte do grupo, mas eles entravam. E eles jogavam.
E eles queriam vir todos os dias. E eu falava, não, gente, todo dia não dá, né? Todo dia não pode ser. Até que começaram a surgir listas de auxiliares. Eles fizeram uma lista que eles queriam ser auxiliares dessas aulas. Então, eram 2 ou 3 alunos que eles queriam participar para ajudar aqueles alunos que tinham dificuldade naquele conteúdo para poder jogar. Então, eles queriam ficar ali no apoio. Algo que já impensável numa aula de português, o aluno sem se debater e falar para a mãe, não, eu quero ficar na escola porque hoje eu vou aprender modos verbais, eu não posso perder essa aula por nada, né? Passei a semana esperando por ela. Então, essa proximidade que se estabeleceu com a disciplina, com o conteúdo, isso foi muito bacana. A gente conseguiu esse ganho. Eles iam estudar, eles queriam estudar, eles estavam jogando, eles tinham plena ciência que eles estavam jogando, mas eles sabiam que era um conteúdo que eles estavam aprendendo. E aí foi muito curioso, não sei se eu comentei isso com a Karen, mas passado um ano, eu voltei para a sala regular, e alguns dos meus alunos passados eram alunos dessa sala, né? E aí eu sei que num momento, numa aula, não me recordo qual especificamente que era, eu falei assim, vamos fazer uma coisa diferente, eu quero que vocês se reúnam em grupo e que vocês tratem de expor esse conteúdo para o colega de vocês de uma maneira diferente, que não seja o quadro, que não seja o PowerPoint. Criem alguma coisa que vocês quiserem. Música, qualquer coisa que vocês quiserem, discutam com o grupo de vocês. E aí, um dos alunos criou o jogo. Na verdade, ele não criou, né? Ele pegou a adaptação que eu já tinha feito e ele melhorou a adaptação. Porque ele fez de um jeito que ficou infinitamente melhor da que eu tinha feito. E ele fez uma relação, não com palavras, ele fez uma relação com imagens da Disney, que ficou fabuloso, não tinha como você não relacionar aquilo. E fez um acabamento muito melhor, foi incrível, foi incrível. E aí ele montou, ele fez o jogo de cartas, e ele fez 5 cópias, e ele entregou para os grupos, para que esses grupos pudessem dividir entre eles, jogarem, emprestarem, levarem para casa para estudarem. Ou seja, aquilo foi tão importante para ele, que ele trouxe aquela experiência de um ano atrás, quis dividir com seus colegas, ele entendeu a proposta e viu como poderia ser melhor, até para os colegas, né? Não sei se para ele, mas até para os colegas que talvez sambavam ali no meio, e entregou. Ou seja, foi muito bem aproveitado. E esse jogo que ele adaptou, você lembra, inspirado no que ele era previamente? Foi esse do taco, cabra, queijo, Tá. e alguma coisa. Só que aí ele mudou o tema, né? Aí já não era mais o gênero. Não, ele mudou o tema. Ele pegou, porque eu acho que ele nem teve acesso ao jogo original, ele só teve acesso à adaptação mesmo. E ele pegou a adaptação e readaptou para o outro tema 100% melhor. E eu ainda virei para ele e falei assim, cara, que fantástico. Você pode me dar uma cópia? Eu não sei nem se eu tenho aqui. Assim, não, acho que não está aqui. Acho que eu deixei lá no colégio. Mas eu pedi para ele, falei, por favor, me dá, para eu vou usar outra turma, né? E ele me deu uma cópia, foi fantástico, né? Foi muito bom. Então, de quebra, eles fizeram curso de game design. Saíram... foi produtivo, né? Acho que foi produtivo para eles. Eu acho legal. Mas eu acho legal, Patrícia, que assim, tá toda a sua fala, assim, né? A questão da relação afetiva com a matéria, vou dizer, né? Claro que tem a professora, tem a escola, tem tudo isso envolvido, e a escola é um colégio militar mesmo, né? Um colégio militar, CM, né? Inclusive, ele está dentro de um aquartelamento. Assim, eu estudei com muito ex-colégio militar, né? E eles têm um espírito de turma, né? Que o colégio até vai criando, aquela coisa militar, né? Não sei lá o quê, né?
Mas, ao mesmo tempo, é um negócio difícil de você gostar. Já é difícil de gostar de colégio, né? Vamos dizer assim, Sim. da situação, né? Eu acho que colégio, para mim, eu sempre vejo umas fotos de prisão, para mim é igual colégio. Colégio e prisão, uma coisa que parece ser construído pelo mesmo arquiteto, né? E você está mostrando assim, umas coisas que é da afetividade, né? De gostar da cadeira, gostar do assunto, né? E eu acho que isso é uma coisa super legal e que você falou em alguns momentos, né? Eu queria chamar a atenção. Porque é muito difícil a pessoa gostar da matéria, né? Se você tem 12 matérias, você gosta de uma, duas, né? E aí, gostar do português, gostar do assunto, isso eu acho que é um fator que o jogo é importante, né? Todas essas maneiras diferentes da aula ajudam, mas o jogo, você meio esquece que é uma aula, né? Eu tava essa semana que passou, eu tava jogando Guitar Hero, né? Aqui em casa a gente ama muito Guitar Hero. E então eu tava ali jogando, e aí minha filha acordou e ela começou a chorar, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consigo me concentrar, tô errando tudo, né? Vou ser expulso dessa banda agora. E aí eu pensei, cara, é um jogo de música, mas ele é um jogo de muita atenção. Porque você precisa estar muito atento, você precisa ter não muita coordenação, né? Mas você precisa estar atento, tá atento ao jogo, tá atento ao ouvido, tá atento aos dedos, tá atento ao que está acontecendo na tela. E foi muito nessa proposta quando eu trouxe essa questão da mecânica do pensamento, né? Eles estavam ali jogando, mas eles estavam aprendendo nas piadas que surgiam entre eles no grupo. Porque, assim, várias vezes, eles jogavam e eu só transitava. Não interferia em nada, né? Eu só transitava ali, observava e tudo mais. E, às vezes, eu pegava eles conversando coisas completamente aleatórias, né? Tipo, como você chegou na sua casa no sábado, depois do rolê? Eu falei, gente, mas não tem nada a ver com o jogo, né? Mas, no meio, alguma coisa acontecia que eles conversavam. Então, isso era muito bom. O que eu falei anteriormente, Michel, da quebra dos grupos tradicionais, era que não funcionou. Para mim, assim, não funcionou nada, assim, zero, o mais forte com o mais fraco. Embora ali não tivesse mais forte, né? Mas tínhamos, assim, alunos que tinham uma personalidade, um temperamento e uma necessidade de aprender, enfim, uma característica de maior presença. E alunos completamente acuados, alunos que não falavam, que eu já conhecia há 2 anos e eu tinha escutado a voz uma vez, em 2 anos. E na hora que eu colocava esses dois para jogarem, era assim, terrível, era um pesadelo para eles. E para mim era só angústia. Quando eu juntava um aluno muito tímido, muito introvertido, muito acuado, com outro que me demonstrava uma baixa autoestima, assim, tremenda, a coisa funcionava, que era impecável. Porque em algum momento, como a gente trabalhava ali com algum tipo de conhecimento, né, com conhecimento da gramática, um deles tinha que ser um líder, um deles tinha que se expor. Ou eles, num grupo, tinham que se expor. Não tinha como. Um acabava se expondo mais, outro menos, um acabava tendo uma característica um pouco mais ali de líder para organizar aquilo, e trazia um conforto. Porque o outro que era mais tímido, o outro que não tinha tanta confiança, ele não estava recebendo aquela informação, aquela dica ali na passagem da jogada, daquele que tinha autoestima forte, daquele que estava empoderado ali, né? Ele estava recebendo daquele companheiro que ele se reconhecia. E aí, no final de todo esse trabalho de pesquisa, na última semana, eu levei todos os jogos que nós havíamos trabalhado, coloquei numa mesa grande e eu selecionava, né? Desde o início eu selecionava os grupos e selecionava as duplas metodicamente. Porque, como apoio eu tinha uma sessão de psicopedagogas, a sessão da psicopedagogia, então nós conversávamos muito sobre estes alunos, sobre as situações deles em sala de aula regular e a situação deles e famílias, deles em relação ao colégio, em relação à casa.
O psicólogo na época, que também fazia parte da sessão de psicopedagogia. Então, eu e essas duas áreas nós conversávamos muito. Então, o meu relatório de pesquisa diário, eu passava para eles. Obviamente, o que era importante para eles, né? Era passado. E durante as jogadas, muitas situações de comportamento, de pensamento emocional, social, interpessoal, apareciam ali. E era ponto crucial para a atuação do psicólogo e a atuação da psicopedagogia junto aos pais quando eles chegavam no colégio, por situações adversas que poderiam surgir. E no final, eu liberei geral, falei, olha, gente, tá aí os jogos, vocês estão livres, podem ficar com o grupo que vocês quiserem, com o coleguinha que vocês quiserem, porque, assim, eu cheguei a juntar, assim, meninos com meninas. E aí ficava aquela coisa, assim, ai, meu Deus, é um menino, e, ai, não quero jogar com esse menino, nem conheço, não é nem da minha turma, eu não quero. Eu falei assim, vai, minha filha, vai jogar com ele, vai fazer novas amizades. E no final, eles escolheram os mesmos companheiros que eles não queriam no início. E eu falava, mas cadê aquele coleguinha, aquela sua coleguinha que chegou aqui com você, não quer jogar com ele? Ah, não, eu quero continuar jogando com ela. Não quero continuar jogando com ele. Foi legal. Eu falei, então, né? Ou seja, esse papel social e afetivo que os jogos trouxeram durante o conteúdo foi extremamente importante para eles terem essa relação com a matéria. Muito importante. O que às vezes não acontece na sala de aula regular, né? Porque às vezes a formação do grupo repele os alunos, a pesquisa não acontece, a apresentação não ocorre, e quem nunca passou pela situação do aluno não apresentar? Vai lá, Angélica. Vocês me escutam? Sim. Quem não me conhece, eu sou Angélica, e a minha área de atuação é bem diferente da Patrícia, porque eu trabalho com educação infantil. E foi bem legal de escutar, Patrícia, porque, nossa, é uma situação completamente diferente da que eu vivo. Eu trabalho com jogos, com as crianças desde sempre, né? E a minha pesquisa agora também foi sobre jogos. E eu apontei algumas coisas aqui na tua fala que para a gente discutir, que eu achei muito interessante, quando a preocupação que você tem, assim, né, de que o conteúdo, você não conseguia vencer aquele conteúdo, né? Isso na educação infantil é um pouco diferente, obviamente, mas o que eu acho, assim, que a gente tem que deixar, a gente tem que entender que o jogo, ele não resolve tudo. A gente tem isso, assim, né? Agora eu vou trabalhar com o jogo e pronto, acabou. Todos os meus problemas dentro de sala de aula vão acabar, e não é verdade. Então, e eu vi, assim, na tua fala, um pouco de preocupação de não fazer uma intervenção na hora do jogo. Isso era realmente uma preocupação tua? Sim, sim. Porque eu queria saber como que eles reagiam à própria dificuldade deles de conhecimento, à surpresa de lidar com o jogo, porque imagina, né? Eu vou para uma aula de reforço, eu vou jogar o ano inteiro. Isso não existe, né? Como? Então, eles tinham essa, né? Como que eu lido? Eu nunca fui para a sala de aula para jogar, eu fui porque eles chegavam com caderno, com livro, com estojo, eles já montavam a mesa inteira. Eu falava, pode recolher tudo, pode guardar tudo isso. Eu não intervia justamente para que eu pudesse fazer essa observação. Como que eles saíam com essa situação? Uma situação importante que você falou, Angélica, no início eu tinha uma preocupação muito grande com o conteúdo. Muito grande, deles aprenderem com o conteúdo. O jogo, ele tem que dar, ele tem que entregar. Né? Era uma preocupação muito grande. Como eu disse no início, esse foi um recorte, né, da pesquisa, da dissertação. Foi uma situação. Que ao longo do processo isso se dissipou. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Karen, e a semana passada eu estava lendo meu diário reflexivo, e eu anotei uma fala de uma conversa que eu tive com a Karen, e era assim, a pesquisa é isso, a pesquisa não é o que você quer, a pesquisa é para você observar o que acontece, né? A pesquisa é isso, então não é o que você quer que aconteça. E
justamente por isso eu também abri mão, né, no bom sentido, eu deixava eles fazerem, porque eu precisava saber como eles reagiam a um jogo de tabuleiro moderno, como eles reagiam com esse conteúdo, o que isso trazia para eles como alunos, como pessoa, como grupo, qual a relação deles com a disciplina, qual a relação deles com eles antes e depois. Então, por isso que eu não tinha essa intervenção. E aí as coisas começaram a fluir até melhor. Porque, ao contrário, na minha pesquisa, e quando eu comecei a compor, né, uma proposta mais, assim, digamos, sistematizada, né, com o uso pedagógico do jogo, a intervenção é um ponto-chave para mim, entendeu? Eu planejo intervenções, nem sempre elas acontecem do jeito que eu planejo, obviamente que não, mas eu penso já em possibilidades de intervir, e quando eu estou ali naquela situação de jogo com o grupo, com as crianças, ou eu com a própria criança, né, eu estou o tempo inteiro intervindo, questionando, perguntando. Também a minha relação com o jogo, que da minha pesquisa, foi mais também relacionada com a matemática, e a matemática, ela é quase o jogo, né? O jogo e matemática eu considero assim muito próximos, né? A própria mecânica do jogo, as estratégias, a criança precisa de um pensamento, digo, matemático para poder resolver, né? Para ser melhor naquele jogo, né? Bolar as estratégias, digamos assim. Então, o conteúdo que seriam os números, né? A aprendizagem de contar, de quantificar, ela fica às vezes até em segundo plano, né? Ela é uma intencionalidade minha quando eu levo um jogo, mas aquela dinâmica de raciocínio lógico que envolve o jogo, para mim, ela acaba sendo mais importante. E aí eu entro também numa segunda coisa que tu me falas, quando tu diz, meu conteúdo, não consegui chegar naquele conteúdo, mas quantas coisas eles conseguiram aprender? Sim. Que extrapolou completamente, né? Então, a gente poderia fazer aí uma lista de outros conteúdos, onde o jogo era, eu digo assim, o jogo, ele passou de uma estratégia para um conteúdo em si, né? Relações sociais, nossa, tudo aí que, nossa, daria para fazer uma lista bem grande, né? E aí eu volto lá no início, quando você apresenta o teu campo, né? Aonde que ia se dar a tua pesquisa, né? A concepção pedagógica daquela sala é completamente diferente, pelo que eu entendi, né? Me corrija aqui, da sala regular. Sim. Então, isso entra também numa questão que eu sempre tenho. A pergunta que eu faço, eu consigo levar o jogo em qualquer estrutura, em qualquer ambiente educacional, ou eu tenho que ter já algumas concepções prévias? Por exemplo, a primeira delas é o modelo como a sala é constituída, né? Em carteiras uma atrás da outra, eu consigo levar isso? Eu consigo levar um jogo? Fica muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu venho com a seguinte pergunta, será que o jogo, ele consegue mudar isso? Né? Então, eu não tenho essa estrutura, mas pelo jogo, será que eu vou conseguindo? Aí eu já boto duas carteirinhas juntos, daqui a pouco eu boto todo mundo no chão, daqui a pouco tem criança num canto. E nessa estrutura, a gente começa a aprender. Então, a gente acaba mudando algumas concepções que estão tão arraigadas, né? De tudo, né? Desde o mobiliário até o tempo de jogo, o tempo de aprender, a forma de aprender. E eu acho isso bastante, assim, ouvindo você, que é de uma realidade, né, de crianças já do Fundamental 2, mas elas se aproximam, eu percebi que se aproximam e é muito bacana ouvir isso. E assim, o jogo, ele não tem como ser tão, em tempos tão definidos, né? Por isso que eu digo que a concepção da educação acaba tendo que mudar para que ele tenha sucesso. Porque ele tem que ser uma coisa mais contínua. Então, você joga 20 minutos hoje, amanhã tem que jogar mais 20, 30, e aí você consegue perceber que uma criança começa a querer mudar uma regra, uma criança começa a querer inventar um jogo, e aí, a partir daquele jogo, as coisas vão brotando. E, é claro, você tem que sempre puxando para aquela intencionalidade que é o conteúdo que acaba tendo que existir, né? Senão, não existe porque também está numa escola, né? Eu entendo assim. Mas é fantástico, teu relato foi muito bacana. A relação da intervenção, né? O não intervir era algo desde sempre na minha pesquisa que eu não queria. Sim. Eu não queria intervir, eu queria realmente poder fazer essa observação. Porque, inicialmente, quando a gente começa a pesquisa, é assim, né, cara? A gente tem uma ideia incrível, fantástica, que tudo vai funcionar. Você pensou e vai acontecer daquele jeito, né?
E eu achei que o jogo, por si só, ele corresponderia a todas as situações, a necessidade, né? Como eu já disse, não aconteceu dessa maneira. E qual que era o meu... Algo que me incomodava muito, que veio desde do online com eles, era a dependência que eles tinham com o professor, no caso comigo. Eu dependo da professora para poder jogar. Eu dependo dela para me explicar. Eu dependo dela para me orientar no jogo, no conteúdo, que a gente já tem um pouco essa função normal. E eu não queria ter essa figura tão clara numa proposta tão fora. Então, a minha proposta era que o papel do professor fosse de entregar algo que oferecesse a eles independência. Como a gente pega um jogo, a gente tem as regras. Eu posso entender muito, entender pouco, eu posso interpretar de uma maneira diferente, mas é com os meus colegas que já conhecem o jogo, ou durante a partida, é que aquilo vai ficando mais claro para mim. Ou não, e tudo muda ali. Mas era essa independência. Por isso que em muitos, quase todos os jogos depois, conforme eu passava e observava como eles reagiam, e qual era a dificuldade deles, que faltava para eles poderem jogar bem, eu ia ajustando. Ou seja, cada vez que eu entregava o jogo de novo para ele em próximo encontro, tinha um detalhe, tinha uma coisa a mais. Olha, tem uma mudança aqui. E eles estavam cientes de que eles estavam num processo de pesquisa. Eles não entendiam muito bem o que pesquisa era essa, mas eles entendiam que eu estava fazendo um trabalho com eles, com jogos, de uma maneira diferenciada, e que eu traria algumas criações, que por vezes elas iam se adaptando. Eles me enviavam recadinhos com sugestões das impressões, e aí a gente ia lá e mudava. Professora, perdi, se eu soubesse disso, poderia ser feito isso antes, eu teria feito. Eu falei assim, talvez seja importante fazer essa adaptação. Então, essas pequenas informações sobre o conteúdo que promovia o jogo, distribuída nos jogos, seja no rodapé, seja no lembrete, seja numa peça, fosse numa carta, dava para eles a independência. Eles não me perguntavam. E eu podia observar. Aí, o que acontecia, Angélica? Teve situações que o feedback pós-jogo, ele era essencial, para que não criasse confusões ou conhecimentos errôneos. Então, o feedback pós era essencial que fosse feito. Porque eles até conversavam entre eles, assim, mas eu ganhei, porque é isso. Não, mas não é isso. Mas eu acho que porque no outro eu joguei assim e deu certo. E aí gerava aquela discussão. Eu deixava eles discutirem, em algum momento a discussão parava, alguém cedia, e eles seguiam, mas aí no final a gente tinha que deixar as coisas claras, né? Já chegou a acontecer em algumas situações dos alunos que já estavam mais desenvolvidos, eles conseguirem explicar o porquê que aquilo que eles estavam dizendo era o correto. Porque eles já tinham aprendido em outro jogo, tinham ido mal, foi para casa, estudou, voltou, safo, e resolveu a situação. Então, a minha proposta era justamente essa, por isso também da não intervenção. Eu queria realmente com uma proposta da sessão, era bem fora da sala de aula tradicional, e a minha proposta já era fora desse ensino tradicional. Eu não queria trazer a figura do professor tradicional ali para essa explicação. Mas entra na minha fala final de conclusão. Em algum momento, a explicação do conteúdo, ela tem que aparecer. Seja no início, na prévia, ou seja no final de um feedback, faz importante. Foi até uma questão na época da defesa, foi até uma pergunta, né, feita. Mas há essa explicação antes? Um feedback depois? Acabava sendo necessário. Porque senão, era o jogo pelo jogo. Eu não achava ruim, eles não achavam ruim.
mas fugir da proposta quando a gente fala em educação. Ainda mais quando a gente fala numa educação bem formal e bem específica, que é língua portuguesa, operações matemáticas. Ele precisa ver aquilo no documento dele, na avaliação, e conseguir responder aquilo. Né? Ter propriedade daquilo. Acho que respondi. Sim, você me perguntou se eu acredito que pode ir para que não seja esse ambiente, né? Desse apoio pedagógico. Sim, eu acredito que pode. Já levei na muito cara de pau, fazendo coisas de tabuleiro moderno que eu não tenho domínio. e deu certo. Tive que fazer essas divisões. Eu levei o ano passado para uma sala de 35 alunos, no formato tradicional, de cadeiras, mesas, uma atrás da outra. Uma RPG. Não tenho conhecimento em RPG, mas aí eu fui estudar loucamente para não passar vergonha. A sorte é que os meus alunos também não jogam RPG, esse grupo não jogava, então eu pude fazer tranquilamente. E aí eu levei um RPG para eles, nós estávamos trabalhando um gênero de aventura, e entrava ali alguns conteúdos de gramática. Dividi em uma semana, picada, nas aulas, diferentes situações. Então, uma aula de personagens. Eles levavam a ficha para casa e traziam essas fichas prontas, né? No outro encontro, olha, a gente vai entender como que funciona aí as qualidades de vocês, as pontuações e tudo mais, os dados, vamos fazer um teste. Ok. E assim a gente foi ponto a ponto. Na prova oficial deles, que entrou esse gênero, eles gabaritaram. Né? Eu não tive um aluno que não conseguisse, assim, responder. Mas a gente teve que estruturar ali o esquema, né? Olha, não tem como todo mundo falar, a gente não tem muito tempo, então hoje, né, o nosso desafio, a nossa campanha é essa, aqui, pequenininha, curtinha, tá? Eu tinha uma lista com o nome dos personagens de todos os meus alunos, dado virtual, na projeção, e o sinal deles era levantar a mão. Então, aí eu pus uma música ambiente, apaguei as luzes, né? Falei, vamos trabalhar aí a imaginação. Então, sim, né? Dá muito certo. Levei outras propostas de jogo. Claro que é sempre um pouco mais difícil, o tempo é mais corrido, não tem um aprofundamento. E aí é uma situação de adaptar o plano de aula para o motivo pelo qual eu quero levar aquele jogo. É para apresentar? É para trabalhar um ponto específico que eu quero que eles conheçam? Não um conhecimento por inteiro, mas um conhecimento específico, só um detalhe, um degrau que eu quero que eles saibam daqui. Aí eu consigo. E, obviamente, é uma sala grande, regras são necessárias. E aí essas regras, eu coloco como as regras do jogo. Para esse jogo, no caso do RPG, eu precisava do quê? De silêncio, e cada personagem, dentro dos seus momentos, eles levantavam as suas mãos. Isso, no colégio militar, é excelente, porque eles já estão treinados para isso, né? Eles já estão treinados para não falar se não forem chamados. Então, eu não tive muitos problemas. E andava, fluiu muito bem. Sempre é muito trabalho prévio do professor, que precisa pensar em todas as situações. Eu tenho quantos alunos? Eu tenho quanto tempo? O que eu preciso? O que pode acontecer de errado, né? Um encapetado que não me deixa falar. Então, eu preciso dar o que para esse encapetado fazer? Qual é a função desse encapetado? Eu preciso que ele seja o fiscal, o xerife. Nossa, ele vai amar ser o xerife. E aí ele vai me ouvir, me respeitar, fazer ciência, e o jogo vai acontecer. E dá certo, acho que dá super certo. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho antes do Leonardo falar, e acho que também está ficando tarde. As provas que você tinha, você que fazia, porque colégio militar, ou já tinha a prova pronta e você tinha que, tipo assim, nem sabia qual ia ser a prova? Então, hoje, até a data de hoje, né, a gente já tem aí uma informação que isso vai mudar. As provas, elas são criadas pelos professores das cadeiras da disciplina, mas existem vários padrões fechados de como devem ser essas questões e como elas são cobradas, então a gente não pode fugir disso.
tanto no tipo de questão, no modelo, no objetivo da questão e no percentual de quantas discursivas, quantas objetivas a gente tem para isso. Então, ele é trimestral, são 3 provas oficiais, a primeira e a última é do professor, mas a do meio já vem pronta. E a gente não sabe. Nós abrimos o envelope e descobrimos a prova no mesmo instante que os alunos. Imaginei essa dificuldade aqui. E aí no tradicional já é difícil, porque a gente não sabe o que vai cair, a gente não sabe como cobrar, a gente tem um conhecimento de... E isso é interessante você falar, Chel, porque no colégio militar, além do conteúdo, se o aluno ele só sabe o conteúdo, não garante que ele vá bem. Ele tem que conhecer o tipo de prova do colégio militar, o tipo de raciocínio que é pedido. É avaliado, por exemplo, o caminho que o aluno fez para chegar nessa resposta. Isso conta como um ponto. Ele pode dar a resposta. Ele pode dar a resposta. Mas se ele não mostrar para mim o caminho que ele fez para chegar até essa resposta, ele não acerta 100% disso. E aí nesse ponto que a mecânica de pensamento aplicada no jogo trazia esses descritores. E aí eles se relacionavam diretamente, né? O conteúdo com o que aconteceu com eles no jogo e a maneira deles explicarem isso era o que aconteceu na mesa. Patrícia, queria só parabenizar, agradecer você por compartilhar aí a sua experiência. Eu acho que o que eu tinha anotado aqui para poder fazer pergunta, eu já estou contemplado já. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Quem mais? Alan, Maurício, que chegou depois, mas já pegou uma parte aqui do debate. Karen, essa parte aqui que a gente conversa é a mais legal, né? Vamos trocar mais um pouquinho de figurinha antes de terminar. Eu acho que a experiência, né, da Patrícia, apesar de ser um contexto, né, bem específico, com uma faixa específica diferente da maioria de nós aqui, mas ela mostra que realmente é essa abertura do jogo, né, que não tem uma fórmula, né, que você pode realmente utilizar o jogo, né, das formas mais variadas e que não existe uma resposta, né, definitiva para nenhuma questão quando envolve jogo, né? Então, precisa de conhecimento prévio, depende do tipo de jogo que você planejou, né? É possível aprender jogando, né? Inclusive, tem gente na Ludus com essa proposta de que você vai aprender o conteúdo ali jogando. Então, é um monte de depende, né? É bem complexo e muito variado. Então, o que coloca uma outra questão, né? Que eu fico pensando que muitas vezes os professores querem, até por causa da falta de tempo, né? A fórmula, né? Eu vou usar jogo. Então, a fórmula, qual que é a fórmula? Não tem fórmula, né? Porque a Patrícia, ela foi batendo cabeça e foi mudando, foi uma pesquisa ação mesmo, né? Que ela não relata tudo na dissertação, né? Não dá para você colocar todo o seu processo de desenvolvimento ali no papel, né? Mas você vai testando e reformulando, testando e reformulando, testando e reformulando. E é muito difícil, então, você ter respostas definitivas para qualquer uma dessas questões, né? E isso que você está falando, cara, a gente conversa com, né, o relato da Patrícia,
de que tampouco é uma única fórmula, né? Também que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que esse raciocínio que a Patrícia colocou, né? Pelo menos foi a interpretação que eu fiz, né? Isso que você constatou, Patrícia, né? De precisar dar essa dica, né? Essas instruções em algum momento para os alunos. E isso acho que ilustra bem, conversa bastante com a intenção que você tinha com o jogo. Né? Você percebeu que se não fosse isso, ia ser só o jogo pelo jogo. Né? Não era o que você pretendia. Né? Então, na sua intencionalidade, oferecer essas dicas, né, dentro desse cenário, do contexto que você estava trabalhando, era importante para promover, né, e estimular o que você queria, né, provocar ali nos alunos, e até para você poder fazer a observação. Né? Acho que volta, né, no que a Karen está falando, de que não é uma forma única, né, e as possibilidades realmente são bem amplas. Né? Eu acho que tem uma coisa também, veio um pouco aquela, talvez seja, eu acho que o aluno tem que saber que aprendeu. Quando você vai lá e dá aula, o aluno fala, o professor me ensinou isso. Eu não entendi porque eu sou burro, eu não entendi, eu tenho que estudar mais, eu não entendi porque eu não quero saber, mas o professor me ensinou, ele tem isso na cabeça, né? Esse perfil. E aí, quando ele está jogando, você tem que também falar, olha, você aprendeu isso aqui. Né? Chamar a atenção das coisas. Funciona com adulto, né? O jogo, geralmente, para adulto é assim, depois tem um debriefing, que a gente fala, né? Para o MBA, então é importantíssimo você falar que tem um debriefing depois, né? Não pode ser uma avaliação, uma reflexão, né? Mas eu acho que é isso, tem que dizer para o aluno, que qualquer que seja a idade, olha só, vamos formalizar um pouco isso para você entender que a gente não estava brincando, né? Eu acho que isso é importante também. E é legal perguntar para o aluno o que ele aprendeu, porque eu tinha essa resposta muito comum, que surgia naturalmente. Eu acho que os alunos ficavam preocupados de, ai meu Deus, e será que a gente aprendeu alguma coisa? Será que isso foi uma aula mesmo? Será que está certo? Eles buscavam justificativa. Não, a gente aprendeu a fazer pergunta, a gente aprendeu a fazer o argumento e ainda fez a soma não sei do quê. Né? Praticamente o meu relatório que sairia da aula saía da boca deles. E era como vinha sem ninguém pedir. Eles estavam mesmo assim, será que isso aqui também é uma aula? Né? Será que também está servindo para aprender? Gente, eu sou professor há 20 anos, nem sabia que tinha diário reflexivo. Até achei uns livros aqui para aprender o que é isso. Você quer dar ser engenheiro, né? A prova interessante que acontece, os meus alunos eles só traziam isso de que estava aprendendo alguma coisa de uma maneira muito informal, bem informal mesmo, tipo assim, era isso? Então agora eu sei o que era. Eu tinha um aluno que ele tinha uma baixa autoestima, assim, terrível. O pai vinha no colégio, ele vinha. E toda vez que a gente começava um jogo, ele falava assim, eu já vou perder, gente. Vocês nem, eu já vou perder. Falou, mas já começa assim, né? Fica difícil. E aí ele gostava muito de um jogo do Zumbi do Meu Bolso, né? Fiz uma adaptação, eu gostava muito da série dos zumbis. E ele jogava, e ele curtia muito, mas ele não sabia que ali dentro das situações que aconteciam, dos sons, né, dos problemas em cada cômodo da casa, a gente estava falando de um grupo de substantivos. E aí, quando eu pedi, assim, uma devolutiva, ele falava assim, mas, professor, por que tem essas palavras grifadas? Eu falei assim, não sei, será que tem alguma relação entre elas? Aí ele falava, são coletivos. Eu aprendi isso. Eu falei, pô, que incrível. Deve ser. Deve ser isso, né? E aí, ia embora. Mas eu tinha muito feedback dos alunos, dos professores regulares da sala. Então, os professores me comentavam como esses alunos estavam indo, o que tinha mudado no início e no processo em que eles estavam nesse contraturno. Eles estavam mais interessados, eles anotavam mais coisas, eles perguntavam muito mais. As provas formais tinham um desempenho, uma tentativa de realização, que antes não havia tentativa de realização das questões um pouco maior. E aí o que o aluno me trazia depois era, professora, consegui melhorar minha nota. Olha, eu tirei tanto. Mas eles não faziam uma associação direta com a aula dos jogos.
mas porque aquele espaço vamos voltar aí, né, ao bendita dissertação do círculo mágico, né, Karen? Ali eles estavam no círculo mágico deles. Então, eles não traziam como eles tinham aprendido. Eles falavam, olha, eu tirei tal nota. Pô, que legal. Vamos jogar? O que tem hoje? E eles chegavam assim, era feira. O que tem hoje? O que a gente vai jogar hoje? Mas a evolução deles vinha pela minha observação, mas vinha muito pela nota final que eles alcançavam e pelo que os professores deles em sala me traziam. Isso foi muito importante. A gente sabe que não tem, na maioria, seja colégio, seja universidade, às vezes, essa conversa entre as sessões das instituições e entre os professores. Né? Troca comigo, como que está indo esse aluno para mim, para eu saber o que está acontecendo. Fulano, ciclano, da sessão tal, você pode me dar aí, né, como que está ele, a casa dele, a família dele, né, como está essa relação emocional, o que a gente pode fazer? Isso foi muito importante, até para os ajustes e para a ação em si de formação de grupos e de pares. Fez uma diferença bem grande. Eu vou fazer um comentário aqui, mas não é restritivo. É que eu acho que a gente já tem um gancho para um próximo papo. Não necessariamente o próximo, mas em um dos futuros, que talvez tenha sido sintetizado ali na frase da Angélica no chat, a relação do aluno com o conhecimento muda, que casou com a coisa que mais me chamou a atenção da fala da Patrícia, que eram os alunos indo atrás de conhecer melhor a matéria para poder se sair melhor no jogo. Eles estavam se munindo do conhecimento que ia cair na prova, mas não era isso para eles. Eles estavam entendendo melhor o jogo, eles estavam buscando conhecimento sobre o jogo, talvez até eles tenham formado uma comunidade de prática entre os jogadores, de conhecer os hackzinhos ali, e é isso que eles estavam buscando, jogar melhor, né? Friamente, eles foram estudar um pouco mais, mas provavelmente eles não perceberam que fizeram isso, né? Ou foi a relação da competitividade, mas e foi voluntário, né? Não é porque eu tenho prova terça que na segunda eu estudo, mas eu vou jogar e é só semana que vem, mas se eu pegar esse pontinho aqui e entender melhor, eu vou me destacar, né? E vai porque ele quer. Então, está aí uma porta que o professor tem que deixar sempre aberta, né? E o lúdico escancara isso. Então, talvez seja aí mais um papo de jogos para a gente conversar em outra ocasião. Eu estou terminando, porque são 9h30, mas quem quer fazer mais pergunta, fica à vontade. Só um comentário, né, que para os alunos foi 1 ano jogando. Né, nem eles perceberam que eles passaram 1 ano estudando mais, né, e estudando livremente, sem a Patrícia precisar mandar fazer nada. Né? Para eles era só 1 ano de jogatina. Foi ótimo, Patrícia. Gostei muito do... Você está desligado, Patrícia. Patrícia está falando... Mas... Depois que eu saí e voltei para a turma regular, né, quem continuou nessa sessão falou assim, pô, professor, e agora? Ele falou assim, agora você tem que orar para você cair na minha turma de sala. Senão, vai voltar com o seu caderno. Tinha mais uma professora de português? Nessa sessão é um professor só, um professor de português e um professor de matemática, que nós giramos, porque na cadeira de português nós somos em 9, 10. Então, ia girando. Aí, cada um faz o... Né, quando chega nessa sessão, cada um faz o que quer, né? Assim, no bom sentido, né? Trabalha com aquilo que mais tem vontade, que conhece, que não seja o método tradicional. Isso que eu você ia falou perguntar a reação... Desculpa, Leonardo. Sim.
Não, pode falar. Eu ia perguntar essa questão do SAP que você colocou, ele ainda continua lá no colégio, né? Sim, sim, ele continua. São duas sessões bem específicas, né? É essa de apoio pedagógico, que ela é destinada apenas a alunos de sexto e sétimo ano, porque eles vêm de fora, e pode ser estendido a alunos de oitavo ano. Não é uma obrigação do colégio. E a SAEE, que é uma sessão específica para alunos com dificuldades especiais, que tem um Down, alguma coisa assim, um pouco mais séria, que precisa realmente de um acompanhamento ali junto, que são laudados, e aí também eles têm a liberdade para trabalhar de uma maneira livre, quem trabalha nessa sessão, porque é um conhecimento específico. Joia. Bom, então esse foi mais um papo de jogos, Ludus Magisterium. De novo, foi super legal. De novo, muito rico. E espero que a gente consiga mesmo manter uma periodicidade legal, que a gente está produzindo um conteúdo importante, que está ficando disponível para mais pesquisadores e tal. E aí, deixar aberto de novo o convite para participar, para você ser o próximo a falar aqui no papo. Não precisa necessariamente ser uma pesquisa que você fez, mas pode ser só contar a sua prática, como é que você usa jogo no seu dia a dia como professor, para quem você ensina, né? Qualquer também desses insights que a gente tem pensando no lúdico, que de vez em quando desperta a curiosidade, a gente começa a debater, enfim, a propositura dos temas está sempre aberta. Aos que vieram hoje eu agradeço, quero vê-los todos presentes também no mês que vem. A gente ainda vai debater qual é o próximo tema e a data, mas em fevereiro tem mais um papo. E aí, vocês entrando pelo Instagram da Ludus Magisterium, você vai achar no link da bio o link para o formulário para você fazer parte do grupo de WhatsApp. E aí você preenche o formulário, aí você é adicionado ao grupo da Ludus, e o grupo desse papo de jogos, especificamente, que é um subgrupo, quando você entrar no grupo da Ludus, você pede por esse link e eu forneço sem nenhum problema. E o importante é que tenha sempre essa participação bastante interativa. Eu estou adorando, eu queria agradecer a cada um de vocês, porque está ficando bem legal mesmo, e é graças à participação de todos. Joia! Então, muito obrigada para todos que assistiram ao vivo, que estão assistindo a gravação. Mês que vem a gente se vê. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Pronto.